Divino Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo abençoado de aqui estarmos novamente nesta instituição, buscando aprendizagem, o trabalho espiritual, processos que vão nos auxiliar na caminhada evolutiva, os esforços pela transformação moral, abrindo o campo da consciência e operando segundo os novos propósitos. Pedimos a Ti a inspiração, o amparo, para que todos nós realizemos o melhor ao nosso alcance e tenhamos o auxílio espiritual, favorecendo a nossa aprendizagem, inspirando-nos quanto ao serviço da interpretação do texto. Que o nosso modesto estudo possa ser útil também para os espíritos que aqui nessa instituição se encontram albergados. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam sempre. Assim seja. Muito bem. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro Gênesis de Moisés, no capítulo 5. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 3. Então vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo e na sequência vamos trabalhar a interpretação. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Muito bem. O versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Essa primeira parte do versículo, e Adão viveu 130 anos, esses números, evidentemente que ninguém naquele tempo vivia 130 anos, hoje também são poucos os que vivem. E quando se chega nessa idade, a condição física não está muito boa. Então aqui, na antiguidade, o tempo de vida era menor. Poucos conseguiam viver lá 90. 30 e poucos já. Mas eram raros, não eram todos que viviam. Era esse número simbólico também, né? Número simbólico. Geralmente, esses números aí são todos números que definem várias experiências. Porque nós estamos falando aqui de grupos. Grupos de espíritos e estão vivendo aqui na Terra várias existências, muitos milênios, então são números que definem muitas encarnações desses agrupamentos de espíritos aí. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou no seu nome Sete. Então,
7 define a volta de Abel em termos operacionais. Vamos lembrar que Adão já havia gerado Abel, que foi morto por Caim. Nós estamos falando aqui, quando nós aqui, evidentemente, falamos de grupamentos de espíritos sempre, simbolizados por Adão, Caim, Abel. Mas aqui, essencialmente, nós estamos lidando com nós, conosco mesmos, o nosso próprio espírito. Adão é cada um de nós, certo? Adão é cada um de nós. E essas personalidades que são geradas, somos nós mesmos em outro tempo, com mais bagagem, com mais experiência. Tá certo? Então, esse é o sentido profundo. Então, o Abel define a chegada de novos propósitos, bons propósitos na Terra. O Caim que matou Abel é o próprio ser que não aceita os novos propósitos. Então, não acolhe no coração, simbolicamente, matou aquela ideia. Mas aquela ideia permanece como semente no plano do subconsciente. E no devido tempo, ela vai ressurgir. E esse ressurgimento está simbolizado aí no 7. Tá certo? Certo. Agora, em termos de grupamentos espirituais, representa a chegada de outros espíritos pela reencarnação. Então, o 7 define o grupamento Abel de volta. Ele não foi aceito naquele tempo, mas volta depois. O 7 o nome dele tem algum significado? É o ciclo centenário da evolução, 7. Aí nós temos uma alusão ao plano centenário da evolução, que nós estudamos muito aqui. Tá. Já estudamos no Apocalipse também. Então vamos recapitular. A razão concebeu uma nova mentalidade, Abel, simbolizada em Abel. Mas o homem velho prevaleceu e matou. Matou essa nova ideia, né? A nova ideia. Certo? É comum, por exemplo, aconteceu com Jesus. Jesus aqui esteve. Muitos o negaram. Muitos não aceitaram. Os que aceitaram, alguns negaram. Não conseguiram. Outros rejeitaram. E ele foi crucificado. Mas a ideia permaneceu nos corações. Permaneceu no campo social. Vários adotaram. Mesmo aqueles que o mataram, cometeram um crime. Tá certo? Então, aquele personagem que foi morto permanece no plano da subconsciência. Se fosse nos dias de hoje, o que você acha que tinha acontecido com ele? Não seria morto, mas ele seria rejeitado. Rejeitado mesmo? Ou preso? Como os médios hoje são rejeitados por muitos. Não, preso até que não acredito, não. Não, preso não, se você cometesse algum crime. Preso não. Seria aceito por muitos, negado por outros tantos. E vamos lembrar que o Espiritismo representa Jesus de volta. O Espiritismo representa Jesus de volta. Que não foi reconhecido pela maioria também. Os próprios religiosos, de um modo geral, combatem o Espiritismo. Taxam o Espiritismo de demoníaco, por exemplo. Então, porque tudo que o Espiritismo ensina, Jesus ensinava. Se Jesus voltasse hoje, ele iria ensinar as mesmas coisas, com uma linguagem diferente. Acho que mais. Mas ele já mandou o Consolador. O Consolador já
porque ele não pode falar naquela Não, evidentemente, se Jesus voltasse, ele ia ensinar a mesma coisa, ia ser negado, não ia ser compreendido do mesmo jeito. A maioria da humanidade, não, uma grande, não vou nem dizer a maioria, mas uma quantidade expressiva da humanidade não aceita a reencarnação, Talvez não ensinasse por parábola, né? a imortalidade. Mas não precisa de Jesus voltar, por quê? Porque nós temos o Consolador prometido, que representa a promessa que ele fez. Então não precisa dele voltar. Nós agora é que temos que fazer o que as suas ideias, que representam a lei de Deus, não é isso? Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos, imortalidade, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, tudo isso Jesus ensinou. Tudo isso permeia os seus ensinamentos. Então, o que nós temos que fazer é deixar que essas ideias ressurjam na nossa intimidade. Tá? Todos esses pontos aí Jesus ensinou. Né? Demonstrou a existência do espírito, do perispírito. Esqueci uma coisa, na época de Jesus, a reencarnação já tinha sido retirada da Bíblia? Não. Não. Ah, não, é que a Bíblia foi depois. Né? Foi retirada pela religião cristã organizada, pelo catolicismo. Lembrei. Pelo catolicismo. Então, esse personagem, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, esse aqui é o sistema é a lei, tá? Estamos falando aqui de uma lei. Nós sempre estamos gerando... A lei de evolução, né? Mas nós sempre estamos gerando filhos e obras conforme a nossa imagem. Na vida, nós geramos as obras de acordo com a nossa mentalidade no mundo. Então, aquilo que nós fazemos no mundo, nossas obras são nossos filhos, que comunicam a nossa imagem para quem observa. Por isso que o exemplo arrasta. E no ponto de vista também da própria genealogia física, geração de filhos mesmo, biológico, existe uma tendência de imitação. Existe uma tendência da imitação. Então, se nós estamos buscando praticar o bem, sermos bons, estamos buscando viver os princípios espíritas, por exemplo. Mesmo que nossos filhos não sejam espíritas, não sigam o caminho espírita, eles vão receber nossos exemplos. Então, isso de alguma maneira vai ficar no plano do inconsciente desses espíritos, que já no passado já também tiveram contato com essas ideias em outras existências, e no momento oportuno essas ideias vão germinar. Isso também vale para as coisas negativas. Vale para as coisas negativas. Existe uma lei de imitação. Os filhos geralmente imitam os pais. Imitam os pais. Só um espírito que já tenha alcançado um certo grau de evolução, de maior consciência, vai conseguir fugir à lei segundo a qual pais perversos vão sempre gerar filhos perversos. Uma lei de imitação, tá? Por isso que é a importância de legarmos sempre bons exemplos. Não estou falando aqui de perfeição, perfeição não existe no nosso meio. A perfeição aqui esteve, nós não a reconhecemos,
e a expulsão da terra. Estamos falando de Jesus. Então não se exige de nós a perfeição, mas evidentemente que nós, no nosso dia a dia, cometemos erros. Vamos continuar cometendo. Mas é aquele ponto que eu sempre procuro frisar aqui. Os Espíritos sempre nos instruem para que nós tenhamos sempre boas intenções. Jamais cultivar más intenções. Porque aí o erro que aconteceu é um erro natural na pauta do nosso condicionamento ainda, do homem velho que ainda não foi melhorado. Então nós estamos lidando aqui, esse retorno de 7, que representa o mesmo Abel, é a reciclagem de uma mentalidade. Tá certo? Então vamos supor, renasci com o compromisso de ser espírita, ser um médium espírita. Aí na idade mais ou menos ali, definida no plano espiritual antes da encarnação, eu vou receber o chamado. Certo? Vou receber o chamado. Esse chamado pode ser o chamado da mediunidade torturada, pela obsessão, que vai me trazer para a casa espírita, para buscar recursos, certo? O chamado pode ser para alguém que, de nosso conhecimento, que é espírita, e nós ficamos interessados, aí pedimos um livro, lemos, achamos aquilo interessante, aí nós vamos para a casa espírita, os dois, certo? Tanto pela dor ou pelo amor. Mas pode ser que nós, isso aqui não é para mim não estou gostando disso. O meu chamado foi a experiência fora do corpo. Não, estou falando aqui do caso aqui. No caso do espírito. Então aí o elemento vai e recusa. Então ele recusou o Abel, que se apresentou para ele, certo? O Caim recusou o Abel. Quem é o Caim? É o homem velho. Os hábitos antigos, o homem velho do passado não quer saber desse movimento, embora ele, no plano espiritual, ele tenha pactuado por uma série de compromissos do passado que todos nós temos. Então nós nos comprometemos a renascer e trabalhar no campo da mediunidade para resgatar os erros. Mas aí nós recusamos. O que acontece? Então nós vamos viver a vida larga. Vamos ficar ao sabor das circunstâncias que nós mesmos já geramos, ao sabor dos desejos antigos, dos condicionamentos. Tá certo? Nenhum progresso. O estacionamento moral. Um certo progresso intelectual, mas um estacionamento moral. Porque então, em cada existência nós progredimos um pouco intelectualmente. Progresso intelectual avança sempre, está no livro dos Espíritos. Imaturidade, né, espiritual. Porque são 780, o progresso intelectual se efetua sempre. Mas existe um risco de nós... Estagnar? Não. De nós desconsiderarmos o progresso moral. Se eu estaciono... O espírito não retrograda, ele estaciona o progresso moral. E o intelectual continua sendo. Qualquer posição que nós estejamos aqui na reencarnação, na posição mais humilde, vai haver um avanço intelectual. O problema mas tem um problema. Se eu me descuido do progresso moral, o progresso intelectual vai ser utilizado pelas minhas paixões. Então, por exemplo, vamos supor que o meu problema tenha sido
uma grande expressão intelectual no passado, vamos colocar assim, que gerou uma certa soberba, certo orgulho, tá certo? Então lá no mundo espiritual, você teve problema na área aqui do orgulho, da vaidade, então vai precisar de umas experiências para melhorar isso. Aí eles chegam num consenso, então você vai trabalhar no campo espírita. Né? Trabalhar no campo espírita. Vai desenvolver a humildade, vai desenvolver ali a modéstia nas tarefas espíritas, tá certo? Mas aí o elemento, então ele é chamado. Vamos supor que ele é chamado, ele começa no espiritismo, começa ali a estudar, mas de repente ele pode se deixar levar pela antiga soberba científica, intelectual. Certo? Não, isso aqui é uma bobagem. Os antigos prazeres. Volta para então para a ciência. Então ele vai voltar para o campo natural, o campo ao qual está condicionado, mas aí o que vai crescendo na intimidade? A soberba e o orgulho. Porque aquela atividade espírita era para desenvolver a humildade, a modéstia do elemento. Então o problema de nós não cuidarmos do progresso moral é que o intelectual vai avançando e as paixões vão aumentando também. Exatamente. As paixões vão crescendo. Aí gera Então, o progresso moral ele fica estacionário e o progresso intelectual vai avançando. As duas asas. Simboliza. O progresso moral estacionário, o que significa isso na prática? Significa que eu não estou desenvolvendo bons sentimentos. É isso que significa na prática. Eu estou desenvolvendo bons sentimentos, as virtudes. Que, por exemplo, Jesus exalta nas bem-aventuranças. Então o orgulho vai crescendo, a vaidade vai crescendo, a ambição vai crescendo, a cobiça vai crescendo, vai tudo crescendo de negativo. Então, as coisas vão se complicando em termos espirituais. Então é importante essa atenção para com o progresso moral, principalmente nós espíritas, certo? Porque nós estamos sendo observados no lar, na rua, e podemos negligenciar mais 456 O que tem? espíritos os espíritos que nos dirigem. 459. 59, né? Nós passamos a ser joguete dos espíritos imperfeitos. Sem sabermos que o espiritismo iria abrir os olhos para esse aspecto. Olha, vaidade, cobiça, arrogância, soberba são ímãs para os espíritos imperfeitos. E vão ficar do meu lado. Então eu vou atrair os soberbos, vou atrair os vaidosos. O que vai fazer o movimento contrário? Atrair os bons. A prática do bem, do amor, da humildade, da modéstia. Muito bem. Versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Adão. Então, os dias definem o campo da luz plena. Vamos lembrar, o primeiro mandamento
primeiro mandamento que temos no texto bíblico é versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a razão se iluminou. Foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete. Então, a geração de Sete define a chegada da luz. Antes não foi aceito, Abel foi morto. Abel morto é a recusa da ideia amorosa, recusa do chamado, certo? Mas como o progresso avança, lá na frente, em nova reencarnação, o Adão conseguiu consolidar a ideia que recusou em existências anteriores. Então, somos nós. Somos nós aqui, que tivemos um contato lá com Jesus, de um modo geral aqui nós tivemos um contato com Jesus, direto ou indiretamente, seja pelo olhar, seja por alguma ocasião ali no dia a dia, certo? Mas nós, naquele tempo, não nos interessamos por aquele personagem, por aquelas ideias, porque nós estávamos ainda muito chumbados ao materialismo. Então, a ideia não encontrou eco naquele momento, mas ela ficou no plano inconsciente. Ali permaneceu. Então, hoje, 2000 anos depois, aqui estamos, estudando o Evangelho, estudando o Espiritismo. Depois de muitas existências, nós estamos gerando quem? Gerando a Jesus, né? Porque Jesus é o Abel, o Sete, engrandecido no tempo, de acordo com a mentalidade que vai evoluindo. Tá certo? Porque Adão representa um nível de conhecimento, Abel representa um nível de formação, Sete, um nível um pouco mais avançado, e assim sucessivamente, até culminar em Jesus. Então, Jesus representa, nesse processo que estamos estudando aqui, das 3 revelações, Jesus representa a culminância evolutiva. Ele é o padrão, o tipo mais perfeito. E Deus nos tem apresentado. Então, ele é o padrão a ser incorporado. O padrão a ser incorporado. A bondade plena, as virtudes em profusão. Isso que significa Jesus para nós. Tá certo? A mediunidade extraordinariamente manifestada em vários momentos. Então, esse trabalho foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete. Então, o Sete representa a consolidação da ideia que fora recusada em outras existências, tá? Como nós aqui, se nós nos firmarmos aqui no campo do Espiritismo, por exemplo, terminarmos a existência bem ou mal, com altos e baixos, mas fiéis ao propósito abraçado, então nós consolidamos uma tendência. Consolidamos uma vocação. Não uma vocação religiosa, estou falando de religiosidade, não. Nós consolidamos uma vocação do homem espiritual, do homem iluminado, que incorporou na sua mentalidade a ideia de Deus, reconhece Jesus como
modelo e guia, tem convicção da existência do Espírito, sabe o que é o perispírito, conhece a lei de evolução, lei de causa e efeito, já tem convicção da reencarnação, já tem até provas, inclusive dos mundos habitados. Então, nós consolidamos esse tipo de arcabouço filosófico, científico na intimidade. Então, na próxima existência, o que vai acontecer naturalmente? Ampliação. Ampliação. Um trabalho mais amplo nessa área. Na área da implantação na Terra do reino do Espírito, que a humanidade ainda renega, que a humanidade ainda recusa. Ainda, coletivamente falando, ainda preferimos o materialismo, a vida material plena, não é? Então, esse Abel significa o retorno, o 7 representa o retorno de Abel. Caim deveria adotar a planificação trazida por Abel e concretizá-la, já que é o construtor quem trabalhava na terra. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que nós já tínhamos, quando nós nos deparamos com Jesus 2000 anos atrás, nós já tínhamos todas as condições de, naquele momento, entender aquele personagem e mudar o padrão de vida. Senão Deus não tinha enviado Jesus, né? Exatamente. Tendo enviado Jesus e tendo nós, naquele tempo, estado ali, na órbita de Jesus ali, tendo convivido com ele de uma certa maneira, direta ou indiretamente. Diretamente porque Jesus estava ali percorrendo os caminhos ali. Então nós ali tínhamos a oportunidade de, num momento ou outro, ver a Jesus. Tomar conhecimento daquelas curas. Ouvir alguém falando de Jesus, se não o próprio Jesus. Ensinamentos, né? Então nós estávamos naquela condição, é que já tinham condições naquele momento de avançar. De compreender. Naquela direção. Não vou nem dizer compreender, mas de ser tocado por aquela personalidade. Porque nem sempre nós vamos compreender, mas o carisma do indivíduo toca. Mas nós ainda não tínhamos uma afinidade. Não é isso? Já tínhamos uma afinidade, vamos falar assim no grosso modo, tínhamos uma afinidade com a espada, e não com a paz, e não com o amor. Então, mas já tínhamos condições de... Será que Jesus veio numa época errada? Claro que não. Como sabemos? Não, Não, é. Podia os vir espíritos... em outra época? Não estou falando de ser na nossa, não. Não, mas ele veio na época certa já. Por que ele veio na época certa? Porque Isaías já falava dele, Não, pois é. já tinha as profecias que o anunciavam, então Já estava esperando foi na época o certa. Messias. Foi na época certa. Foi na época certa. Foi na época certa. Os espíritos nos estudos sobre isso. Tem falado sobre isso aí bastante aí na literatura espírita, certo? Então foi na época certa. Então, esse personagem aí, representado pelo 7, que é o avanço da evolução, a nova mentalidade, para passar a vigorar na nossa vida, e não mais a mentalidade antiga, representada pelo Caim. Então, o Caim simboliza a conexão com o plano da retaguarda. Então, o Caim aí no mundo, a violência, o ódio, o egoísmo, é o Caim. São os valores primários. O homem sempre querendo ser superior ao seu irmão, sobrepujar
seus irmãos, submeter os que não pensam como ele, é o Caim. O Abel é o oposto. O Abel é o oposto. O Abel é extremamente bem representado por Jesus, porque Jesus é o Abel crescido no tempo. Então foi preciso que viesse o Abel, o Sete, o Enoque, o Matusalém, o Abraão, o Moisés, os profetas, para que Jesus viesse. É uma sequência natural e lógica. Então Jesus veio na época certa. Existe até uma matemática. Nós estudamos a matemática no Apocalipse. O Abraão é que veio de pais já velhos, né? Idosos, não foi? Abraão? Não. Abraão não. Abraão não. Qual foi? João Batista. Isabel. É. Então nós tivemos aí, ó, nós já estudamos aqui o ciclo setenário da evolução. Os 2.520 anos que representam as 7 laçadas da espiral. Cada espiral 360 graus, os 11 graus da circunferência, que é o mesmo número de anos da antiguidade, 360 dias, número de dias do ano da antiguidade, 360, multiplicado por 7 dá 2.520. A metade é 1.260. Lá do livro do Apocalipse, Nós já estudamos isso. O Caminho da Luz de Emmanuel. A metade de 1.260 é 630. Então, aproximadamente 630 anos antes de Moisés, tivemos Abraão. Então, nós vamos encontrar Moisés 1.260 anos antes de Jesus. Jesus, 1.260 anos depois de Moisés. Então, Moisés inicia um ciclo. Certo? 1.260 anos depois, na metade da semana. Então vamos colocar assim. A semana completa é 2.520 anos. A metade da semana, 1.260. Tá? Então, se Jesus veio 1.260 anos depois de Moisés, então Jesus veio na metade da semana. Na metade da semana. Porque 1.260 mais 1.260 dá 2.520, não é? Isso. Mais ou menos 1.260 anos depois de Jesus, quem é que esteve aqui na Terra falando de Jesus? Buscando reviver os seus ensinamentos. Depois de Moisés? Francisco de Assis. Que é o profeta Daniel, o apóstolo João de volta. Certo? O Francisco é o Daniel, que é o mesmo João. Ali por volta de 1200 e pouco. 226, se não me engano, ele morreu. 1226 é o ano que ele morreu, né? Estão cogitando aí que o Francisco vai voltar, né? Vamos lá. Aí o povo fica esperando o Francisco voltar e fica com o braço cruzado, né? Então, vamos fazer o nosso trabalho. E não preocupar com isso. Eu não vou nem saber quando é que ele vai voltar, não é? Não é verdade? Se a gente acrescenta os 630 à vinda de Francisco de Assis, quem é que nós vamos encontrar? Kardec. Que a idade foi 1870. Não é? Então existe uma matemática, tem uma matemática aí embutida, não é?
até na nossa própria vida. Se a gente fizer esses cálculos aqui, 2520, com base, nós que não temos conhecimento das nossas existências anteriores, né? Mas lá no mundo espiritual, quando a gente estiver sentado Tem nossa ficha lá. lá no escritório lá da matemática, lá das encarnações, aqui ó, você senta aqui ó, 2520 anos atrás, aqui dessa data X lá na sua existência, olha o que você fez lá no... Tem ressonância, vamos achar a ressonância. Você está entendendo? Às vezes você teve um problema grave na sua vida numa data X. Ah, por que aconteceu isso comigo? Eu não sei porque Deus é injusto. Aí lá no mundo espiritual, você vai estudar lá no gabinete. Olha, o que você falou que era injusto? Ah, tem uma ressonância lá com aquela data lá. Olha, você vê a matemática perfeita aqui, ó. 2520 anos. Então, não vamos duvidar dessa matemática, não. A matemática aí Eu te contei que extraordinário. o Hans falou com a Geni, um problema que ela passou, ele só falou com ela assim, você quer ver a sua ficha? Então quer dizer, Sim. tem tudo ali. Tem a ficha. Aí para de chorar. É, porque Achando que foi essa vítima. ficha nada mais essa ficha nada mais é do que o retrato do subconsciente. Daquelas questões ali mais prementes, mais importantes, que ficam ali naquele registro para fácil análise. Sem precisar de fazer regressão de memória, fazer estudo do passado, então está ali. Os elementos estudarem ali, ó. É bonito, né? Agora o Chico no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, escrito pelo Clóvis Tavares, tem lá uma informação do Chico que os espíritos, quando vai chegando na época da reencarnação, aqueles que têm mais condições, certo? Uhum. Eles se isolam para estudar as existências anteriores e ver o que vão fazer na próxima. Lá é muito trabalho. Então você se isola lá e vai fazer uma retrospectiva. Esse negócio está no banco da praça, né? Tem isso não. Tem não. Conversando com os parentes. Não tem não. Tem de vez em quando, claro, né? Lógico que tem. Então... Nosso lar é só uma pincelada. É, só uma pincelada. Uma pincelada. Então, esse 7 define agora uma linha dinâmica operacional por uma necessidade que está clara na consciência, que é o nosso caso aqui. Qual a necessidade que está clara na nossa consciência? Necessidade da renovação. Necessidade da prática do bem. Do combate às más inclinações. As más inclinações são os hábitos arraigados do passado, que ainda permanecem como condicionamento. Por isso que nós cometemos determinados erros de forma automática. Nós não queremos mais, mas a gente vai e xinga um. Aí depois você fica meio baixo astral, porque, poxa, eu xinguei a pessoa, não queria xingar a pessoa. Mas por que você xingou? Quando não queria? É o condicionamento. Sai. Entendeu? É automático. É porque Um pouquinho do carinho ainda. o gatilho é a emoção. O gatilho é a emoção. Às vezes ali naquela relação, naquele momento ali, aquela relação faz emergir uma emoção. E aquela emoção detona o hábito. Porque lá no passado você tinha um hábito de estourar daquela maneira sistematicamente. Nessa existência nós já estamos aqui autocentrados, buscando controle. Mas acontece que no calor da emoção emerge. E sai. Por que sai? Porque nós ainda não vencemos. Não criamos um outro condicionamento. Qual que é o outro condicionamento? Você ponderar, silenciar, ter um controle. Você pode estar querendo explodir, mas você conseguiu o controle. Não é que a gente aprende aqui na questão 890 e... Quer ver, ó?
questão 894 do Livro dos Espíritos. Ó. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Você está querendo ali explodir, chutar o pau da barraca, como diz o balde, mas você consegue ficar ali, entendeu? Você está ali fervendo por dentro, mas você consegue controlar. Isso é resistência. Aí já tem virtude. Primeiro passo. Só que você vai ter que provar isso sempre, né? Pois eu pensei nisso. Porque na relação, assim, no lar... Não adianta uma, duas vezes. Não. Então, Vai acontecer sempre, né? Já é um passo da melhoria. Primeiro passo. Quando é que você vai ter a vitória? Quando você não sentir mais esse ímpeto. Não tiver mais esse ímpeto. Nada te atingir. Não, quando aquela pessoa, você convive com ela, te enerva, né? Assim que a gente fala, fulano me irritou ali, não aguentei. O problema não é dela, o problema é em você. Em você. Não é nela. Ela é como ela é. Ela é como ela é. Está ali porque Deus permitiu que ela estivesse ali do seu lado. É você que tem que dominar. Os instintos. Exatamente. Quando chegar o dia de a pessoa elevar a voz para você e você sentir piedade, compaixão... Indiferença. Não, indiferença não, que isso aí é frieza. Eu falo assim, não ligar porque ela falou. Aí não, você tem que qualificar isso. Não pode ser uma indiferença. Tem que qualificar. Piedade, empatia, compaixão, misericórdia. Meu amor. Que indiferença Meu amor. é o desdém. Indiferença é o abandono. É o abandono psicológico. O superior a isso aí, ela que se vire com essa, entendeu? Já passei por isso. Isso aí é orgulho, é vaidade, é frieza, falta de empatia. Então a indiferença também não é legal. Então nós estamos aqui fazendo aqui na verdade é um balanço da nossa condição interior, certo? Toda vez que nós estamos aqui estudando, falando dessas coisas, a nossa consciência não vai lá nos problemas pelos quais nós... Não é isso? Isso está escrito aqui, ó. Nós acabamos de falar aqui, ó. Uma necessidade que está clara na consciência. Então, a nossa necessidade está clara na consciência. Tanto é que quando a gente se deixa levar por um arroubo emotivo, a consciência já diz na hora, não foi legal. Mas, por enquanto, a gente tem que ter paciência, porque ainda vai acontecer, acontece e ainda vai acontecer. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E é um momento que não vai acontecer mais. Por isso que a prática do bem é importante. A prática do bem ajuda. A prática do bem, nós vamos criando um condicionamento benéfico, de hábitos benéficos. Qual que é a virtude do condicionamento de hábitos benéficos? Vamos atraindo bons espíritos. Os bons espíritos têm bons sentimentos. Então, eles perto de nós vão irradiar bons sentimentos. Então, nós vamos sentindo aquelas vibrações, entendeu? Fala, Florinda. Eu já percebi também que os bons, aquele que é pacífico, que é calmo, tranquilo para resolver certas questões, ele irrita também o outro. Mas isso eu não acho ruim, não, porque se irritou porque ele... Não, mas aí não é problema dele. Jesus irritava as pessoas. Né? Os fariseus odiavam Jesus. É culpa de Jesus? É culpa de Jesus que estava ali naquele meio, enervando os fariseus por causa dele? Não, Jesus estava ali cumprindo seu papel. Os outros aqui... Exatamente porque os outros estavam cristalizados. Mas irritou. Mas eles estavam... começa a... Talvez, né? Depende, né? Esse daqui a pouco pode ser 2000 anos depois. Né?
Esse daqui a pouco pode ser 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, pode ser 500 anos, pode ser no final daquela existência. Falaram isso pra mim. Cada um tem um tempo. Sua calma me irrita. Problema da pessoa. Mas é o que eu te digo, a sua calma tem que estar qualificada por um bom sentimento. Bom motivo. Senão você está perdendo uma oportunidade. Se a sua calma for de desdém, Não. de orgulho, Foi uma situação. de vaidade, não, estou dando um exemplo. Né? Entendi. Se a calma é de desdém, de orgulho, vaidade, cobiça, frieza, imperfeição. Não é fácil. É a calma que Construtivo. você tinha na batalha lá, que você estava esperando o inimigo dar uma bobeira para você feri-lo. Mas eu venci pela minha calma. É, ué. Aí aquela calma, Serviu de exemplo. aquela calma é um exemplo, mesmo porque ela não gosta, mas aquela calma vai ficar lá. Foi real. Aquela calma fica no inconsciente. Né? E vai incomodando a pessoa. É Jesus. Jesus ficou no inconsciente. Todos aqueles, todos os Eu que. queria falar, fica na. Todos. A voz, nós estudamos isso aqui a voz do sangue do meu irmão clama O eco. desde a terra. Porque aquela visão de Jesus, o exemplo, a palavra, entrou na retina, sensibilizou a chapa fotográfica, vamos colocar assim, espiritual, e fica ali para sempre. Uma hora, né? Eclode. Olha, Cláudio. Porque nós já trazemos a semente do progresso desde o início. Graças a Deus. Uma hora eclode. Então, esse 7, na verdade, é a reciclagem de uma mentalidade presente no inconsciente profundo que estava desativado. Em um determinado momento vai eclodir. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Esses 800 anos, naquele símbolo da escala setenária, o 8 é a sequência. Então, nós conseguimos, lembra do trabalho da construção da casa mental, com 7 dias? Estudamos aqui no início, né? Isso. E disse Deus, haja luz e houve luz. Primeiro dia. E tal, viu o primeiro dia, expansão e tal. 7 passos iluminativos. 7 passos iluminativos, né? Tá? Quando nós alcançamos a libertação setenária, conseguimos a vitória sobre as imperfeições, o que se abre? Abre o infinito. Abre o infinito. Então, esses 800 anos significa abertura do campo infinito. Vitória sobre as imperfeições, as inclinações más. Então, agora, o caminho para a pureza espiritual está aberto. Para a pureza. Nós alcançamos a vitória sobre os condicionamentos infelizes, consolidamos, eliminamos as imperfeições, estabelecemos as bases das virtudes, então agora abre o infinito. Certo? Porque até se nós, o 8 deitado é símbolo do quê? Infinito. Do infinito. O 8 deitado é o símbolo do infinito. Então, esses 800 anos simbolizam, como nós já dissemos aqui, um número extenso de reencarnações, em que esse grupamento de espíritos aí foi consolidando a conquista, o avanço. E continua.
Esses que consolidaram a conquista, o avanço, voltaram para o seu mundo de origem, de onde eles saíram. Voltaram. Reciclaram aqui na Terra, foram eficientes e voltaram. Então, na semana que vem, nós vamos entrar no versículo 5. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu.